Alright, alright, alright. Então você decidiu começar a aprender a falar inglês e não sabe nem por onde começar, porque infelizmente no Brasil essa é a realidade. Primeira coisa que o aluno pensa e o que é ensinado em todas as escolas no Brasil: vamos excessivamente estudar gramática. É isso que você está pensando? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Meu nome é Viviane Razia e eu sou professora de inglês há mais de 20 anos. Eu sou formada em teatro também, eu tenho DRT profissional de atriz no Brasil. E depois de muito consumir conteúdo aqui no YouTube e toda a minha experiência no Brasil, eu hoje moro em Portugal há mais de 6 anos, a minha experiência como professora de línguas aqui em Portugal também, eu resolvi começar esse canal no YouTube para ajudar os brasileiros em específico. Por que os brasileiros? Porque o ensino de línguas no Brasil está muito, desculpa falar, mas muito defasado. E os brasileiros tendem a ter um problema muito sério com aprender inglês. Só que no mundo hoje não existe ter problema sério com aprender inglês. A gente precisa aprender o inglês, não é nem que é porque é bom para a profissão, porque fica bom lá no meu currículo, que é o que se fala no Brasil, né? Não, isso não é só para currículo e não só porque é bom para sua profissão, é bom para sua vida. Hoje em dia não existe mais no mundo uma pessoa não se comunicar em inglês. Qualquer coisa que ela for fazer, profissionalmente e pessoalmente, ela vai ter sempre muito mais contato em inglês do que com qualquer outra língua, pois o inglês é a língua que todo mundo tá expondo conteúdo na internet, ou expondo material científico, ou viajando em inglês, trabalhando em inglês, fazendo conexões profissionais. Então, jogando videogame, né? As séries que a gente assiste são em inglês, então não tem como fugir. Só no Brasil que a gente ainda tem essa trava muito grande. Ok? Então esse canal vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre como aprender uma segunda língua, em específico o inglês, ok? Então a primeira coisa que eu quero quebrar, primeira coisa que eu quero falar nesse canal é: não se aprende línguas através do estudo de gramática. Exatamente, a gente não aprende uma língua fluentemente através do estudo de gramática. O que eu quero dizer com não devemos estudar a gramática? Não é que eu não gosto de gramática, não é que não é preciso e que as regras devem ser quebradas e cada um fala o inglês que quiser. Não, não é isso, certo? A gramática é uma ótima ferramenta no aprendizado de línguas, é algo muito importante quando a gente está aprendendo uma língua, para falar as coisas corretas, para entender o porquê que a ordem das palavras numa frase, por que tem esse tipo de um S numa palavra ou não tem, na outra, a pronúncia, vocabulário, né? Começar a identificar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, um verbo, em outra língua também. Tudo isso é muito importante. Mas para o aprendizado de línguas, existem duas coisas que acontecem e elas são separadas no nosso cérebro. Então, eu vou explicar direitinho. Para a gente aprender uma língua, nós temos que aprender 4 habilidades dessa língua, certo? Listening, que é a escuta. Speaking, que é o falar. Reading, que é o ler. E writing, que é o escrever. E de uma forma muito curiosa, a parte onde que a gente aprende a escutar e a falar está distinta da parte onde que a gente aprende a ler e a escrever. É por isso que algumas pessoas são analfabetas, não sabem ler e escrever, mas são fluentes na língua. É só por este motivo.
tá? Porque são coisas separadas do nosso cérebro. As habilidades se separam. Então, é só a gente começar a pensar um pouquinho quando a gente aprendeu o português, né? Que nascemos no Brasil, aprendemos o português como a primeira língua. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente era bebezinho, de não sabia nem... tava aprendendo a respirar, tava aprendendo a mamar, tava aprendendo depois a caminhar. E se a gente começou a estudar gramática já nessa época. Então, se a gente não fez isso, por que a gente vai fazer isso para aprender uma segunda língua? Não tem cabimento. Entendeu? A lógica não tem cabimento, não é este o processo, tá? O que a gente foi fazer quando a gente foi aprender a primeira língua? Escutar. Listen, 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 listen. E depois de tanto listen, depois de tanto impregnar aqui as informações dentro do nosso inconsciente, o nosso cérebro começa a colocar isso para o consciente e a gente começa a ensaiar a falar. No começo vai ser um pouco errado, as frases não vão sair completas, não vão sair organizadas e depois tudo vai naturalmente se organizando, ok? Então é este o processo que nós temos que fazer em inglês. Estou falando com isso que ninguém deve estudar inglês, que todo mundo tem que deixar para lá o estudo de uma língua? Não, não estou dizendo isso. Uma pessoa que quer falar uma segunda língua muito bem, né, na adolescência ou depois de adulto, que já tem a primeira língua desenvolvida, que tem uma consciência, se ele não estudar nunca nada, ele nunca vai falar um bom inglês, porque a gramática vai nos ajudar a lapidar aquele diamante que está começando a crescer ali. Tá? Então, eu não estou excluindo a gramática. Mas a forma como é ensinado no Brasil, que uma pessoa, para aprender línguas, elas têm que estudar a gramática incessantemente, não funciona. Não é este o caminho, ok? Eu até posso fazer no futuro alguns vídeos de como estudar gramática, como usar a gramática para estudos, né? Que eu faço isso com os meus alunos. E os alunos que rapidinho entendem essa lógica, eles começam rapidinho a se desenvolver no aprendizado do inglês. É tão simples quanto isso, ok? Então, a gente vai... Eu acho que com esse vídeo já deu para dar uma explicadinha que a gente precisa listen, 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 né? E depois a gente vai ao longo dessa jornada aqui no YouTube, a gente vai explicar um pouquinho mais. Esse canal eu não vou trazer dicas de inglês, posso trazer alguma coisa ou outra, eu não vou trazer pronúncia de inglês, eu vou deixar isso para os nativos fazerem, que já tem vários na internet fazendo, ok? Aqui é para a gente entender um pouco mais de como o nosso cérebro aprende inglês como a segunda língua ou qualquer outra língua que quiser, né? O meu gatinho tá aí arranhando o sofá, eu já tô com vontade de brigar com ele, mas bola pra frente, ok? Então é isso no vídeo de hoje, que ao invés da gente pensar que quando a gente quer aprender uma língua fluentemente, a gente vai incessantemente estudar gramática, a gente vai começar a ir para uma outra ideia, que é listen, 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 listen to English. Próximo vídeo pode ser, mas Teacher Vivi, eu vou escutar inglês sem nem entender? Já fica o spoiler. Sim, a resposta é sim. Você vai escutar inglês sem nem entender. Você fez isso com português e é por isso que hoje você fala português. Ok? O cérebro faz o processinho direitinho para você aprender. Certo? Então agora você vai se inscrever nesse canal, vai dar hit the like button, vai dar um like aí e a gente vai continuar juntinho nessa jornada para aprender a falar inglês fluentemente. Ok? See you soon. Bye.